Este vídeo é a continuação, parte 2 do vídeo anterior, onde o assunto é sobre os 3 dias da escuridão, colocado como 72 horas ou um pouco mais de dias. Tive um feedback, mais do que um feedback, e isso foi muito bom. E um deles não entendeu direito a proposta do vídeo, que não tem a ver com o que ocorreu na Europa de ficarmos 24 horas sem energia elétrica, sem internet, porque isso a maioria das pessoas tiram de letra. E sim por algo muito maior, que há indícios que ocorra. Eu prefiro que não ocorra tão breve, tá? Mas não sou eu quem decide. Agora, pode ser esse ano, o ano que vem, pode ser nos próximos anos. E quanto mais a gente se prepara, mais a gente fica tranquilo. Essa preparação externa, que não é difícil de conseguir, é muito, muito tranquilo, tá? Não é para a gente armazenar ouro, enterrar ouro no quintal, como se falava antigamente. São dicas muito simples que muitos conseguem fazer, né? Agora, tem muita gente também que não tá sintonizado com isso. Tá tudo certo, tudo bem, tá? O meu propósito é realmente informar. E outra, a gente não fica bitolado, com preocupação ou mesmo com medo, porque o objetivo do vídeo não é causar medo. É sim mostrar que é importante esse conteúdo e muito emergencial, muito atualíssimo. E eu aproveitei a ocasião do que aconteceu na Europa para lançar o vídeo que já estava a caminho, na verdade, né? Foi meio que uma coincidência, vamos dizer assim, que eu já estava preparando, aí aconteceu, eu falei assim, um bom momento para estar lançando este assunto, né? Muitas outras coisas vão ocorrer no planeta Terra, devido a todas essas mudanças que já são previstas, inclusive pelos cientistas, tá? Agora, se a gente ficar distraído, se a gente fica só focado no dia a dia, só trabalhando, comendo e não vendo essas coisas que estão, não percebendo, sabe? Não olhando mais adiante que estão ocorrendo coisas, se questionando, a gente vai ser pego de surpresa. Eu não acho legal. Eu acho legal a gente se preparar, porque aí sim a gente fica tranquilo. Se você tiver uma preparação mínima material, não é se esconder em bunker, não resolve isso, tá? É engraçado, né? Como são as coisas. Eu não entendia. Pelo raciocínio lógico, a gente não consegue entender muita coisa. Eu falei, mas como que vai acontecer tudo isso e o pessoal que está escondido não vai ser afetado? Porque a questão vai ser energética e espiritual. E hoje faz sentido, hoje eu consigo compreender. Então a gente vai precisar ativar a fé. Nós vamos precisar ativar a espiritualidade, porque pela compreensão lógica, algumas coisas não vão fazer sentido na nossa mente, né? Então a gente precisa assim se abrir para assuntos mais do transcendente. E aí fica tudo mais tranquilo. A gente não vai ficar meio despreocupado. Muito pelo contrário, porque você tem tudo à mão, que é tudo muito simples, e vida que segue, né? Depois desse vídeo, ele vai ficar armazenado no YouTube e aí eu vou postar muitos outros assuntos. Não vou ficar falando sobre esse assunto. Agora, para quem teve acesso à mensagem e entendeu, você vai fazer o que tem que fazer e depois vai curtir, eu vou falar de muitas coisas boas, inclusive, tá? E quanto mais a gente sabe e tem essa conexão com a espiritualidade, mais tranquilo a gente fica. A gente não vai ficar com mais medo. Medo a gente fica se a gente deixar tudo para ver, para crer e não se preparou. E aí sim você vai ficar numa angústia enorme, porque você não sabe o que está acontecendo, não vai ter comunicação.
e vai ser pego assim de uma surpresa desagradável, né? Vai ter que se virar com aquilo que um dia, de repente, você entrou em contato, alguém falou, né? E vai ter que resolver tudo com seu mundo interior, com seu mundo interno. Complemento referente às 72 horas ou um pouco mais que poderá vir a ocorrer este ano ou o ano que vem ou nos próximos anos e que já foi predito, seja na Escritura Sagrada, seja por profetas, e que nós estamos vendo sinais desta ocorrência que será dentro deste prazo, mais ou menos, e entre 3 dias ou mais dias, né? Também vou falar sobre homeostase. E este vídeo é o complemento do vídeo anterior. Assistam primeiramente o vídeo anterior e depois venham para este. Assistam até o finalzinho, tem muita coisa bacana. Um pouco mais sobre a alimentação. Que tipo de alimentação nós podemos fazer um pequeno estoque? Gente, não é para fazer a rapa no mercado, tá? É importante nós pensarmos em outras pessoas também, até porque eu sei que tem muitas pessoas, não todos, né? Claro, que podem comprar muito e fazer um estoque muito grande. Isto não é recomendado, justamente porque é preciso dar a oportunidade que os alimentos possam ser suficientes para todos, não só a alimentação, quanto os produtos de higiene também, né? Que não foi comentado no outro vídeo. Enfim, vocês sabem aquilo que é necessário. Aqui eu só vou dar mais alguns toques, tá? Não é um momento de festa, é um momento de maior introspecção, não é de comilança, né? É um momento para a gente realmente, e nem de festa, enquanto estiver acontecendo, mas um momento de reclusão, assim como foi dito na Bíblia, para a gente ter esse momento de introspecção, né? Dizem que a gente foi aliviado, isso está dito, né? Que a gente foi aliviado e que durante o dia não vai ficar totalmente umbreu, não vai ficar totalmente escuro, somente à noite. Nós só vamos poder contar com a luz do sol, né? E à noite não vai ter energia elétrica. Então, mas também não é recomendado que a gente faça de conta que nada está acontecendo e saia por aí fazendo grandes festas, né? Para quem pode, é melhor ficar em casa, tá? Ainda que eu tenha feito outros posts, tal, eu entendo a visão de algumas pessoas, mas é um momento que a gente fique conosco, né? Porque muita coisa pode acontecer em termos internos, em termos de revelações até mesmo, né? Então a gente precisa desse momento de introspecção e para quem faz, eu não vou falar de jejum, que tem muitas pessoas com problemas de saúde. Eu mesma não gosto de fazer jejum o dia inteiro, por um processo pessoal. Mas o jejum intermitente eu recomendo super, é muito interessante, é muito importante. Então a gente ficar com aqueles alimentos básicos mesmo, para quem puder contar com o fogão, né? É a possibilidade de ter um alimento mais saudável e não só abastecer de estoque de alimentos enlatados. Até porque durante este período você não pode ficar doente. Então, coma o que você come normalmente e
Mas assim, às vezes como a gente tem que comprar algumas coisas, né? Nem todo mundo tá com dinheiro assim tão sobrando, né? Então, é, sabe, poder contar com carboidrato, uma proteína que não vai ser a carne, porque a carne você não vai poder contar com a geladeira. Então, sabe, são pequenas coisas que podem acontecer durante o processo para a gente reavaliar, inclusive naquilo que a gente se alimenta, né? Então, que tipos de alimentos a gente pode ter? Um arroz eu acho interessante para quem mora no Brasil e está acostumado com arroz. Arroz integral eu acho mais interessante que ele tem vitamina B e para quem não vai comer carne, ele sustenta mais. Mas o arroz integral não é todo mundo que gosta, precisa estar acostumado. Não adianta fazer estoque de arroz integral, até porque ele não dura muito tempo em estoque também. Então você tem que ter só um a mais, né? O arroz parabolizado, para quem não consegue comer arroz integral, por exemplo, ele é mais nutritivo. E um tipo de. E algumas proteínas mais naturais também, que não seja a base de carne, por exemplo. Esta é a minha recomendação. Então, feijão, por exemplo, o brasileiro come muito arroz e feijão. Eu acho uma super combinação, dá muito bem. E aí, se você tiver complementos, ok. Se não tiver, pelo menos morrer de fome você não vai morrer, né? A gente precisa se garantir nesse sentido. A gente tem que pensar que existem muitas pessoas que não podem comprar tanta coisa, né? Então, se puder ter complementos, ok, melhor ainda, né? E agora, feijão precisa. Normalmente a gente coloca na geladeira, congelador, mas você tem outras proteínas, como grão de bico, você tem lentilha, enfim. Você tem oleaginosos que você pode comprar e não depende de, de fogão, né? E tem um carboidrato bem interessante que é a aveia. Mas tudo isso, é claro que se você for começar a comer só no dia que for acontecer, é complicado, né? Então, se você quiser adotar isso o quanto antes, como um processo de, de conhecer outros produtos para estar introduzindo nas suas refeições, ok. Se não, então você pode contar com os alimentos que você está acostumado mesmo, né? Aí já não é a minha dica, né? O importante é não passarmos fome, certo? Correto? Se estiver na rua, é muito importante, e isso já foi avisado, eu sempre avisei também, é ter dinheiro em espécie, em cash. Não adianta contar somente com cartão. Eu conheço várias pessoas que só utilizam cartão, totalmente dependente do sistema digital, eletrônico. Se você tiver mantimentos, enfim, mas de qualquer maneira, às vezes a gente pode estar na rua, pode estar muito longe de casa. Então você pode estar num transporte público ou com carro, é preciso também ficar atento, nunca ficar no limite do combustível. E a dica, né? Para quem está acostumado, principalmente homem, a só andar com carteira, leva a mochila com pelo menos uma água e uma água mineral, uma garrafinha de água e alguma comidinha que seja fácil, porque o que a gente vê? Nem todo mundo está perto de casa e se não vai estar funcionando os semáforos, pode se demorar muito tempo para chegar em casa, né? Então tudo isso a gente tem de pensar mesmo, parar para pensar. Eu vou parar para pensar daqui a um ano. Não, se eu estou fazendo um vídeo hoje, para pensar hoje, no máximo amanhã, né?
o que eu posso mudar daqui para frente e ficar mais atento. Uma preparação externa, eu estou falando da preparação externa, que é importante também. No outro vídeo eu falei sobre a oração. E aqui, a oração meditação. Porque oração é quando a gente comunga, quando a gente conversa, quando a gente solicita, quando a gente se entrega e diz que, né, que você não está conseguindo solucionar sozinho e que você se abre, porque os seres elevados, eles têm muito mais potencial. Além de conseguirem ter acesso a uma percepção maior da realidade, de tudo que está acontecendo, muito mais do que quem enxerga de baixo para cima, eles também têm poder maior de atuação, né? Então, a gente se entrega na oração, na solicitação e na sintonização. Não só como pedinte, mas também na sintonização, né? E depois da oração, você fica num tempo de meditação para receber, para ouvir a mensagem e aprender técnicas onde você possa estar mais receptivo aos sinais, a tudo que está na sua volta e se conectar com essas mensagens. Se você tiver uma alimentação mais saudável, mais leve, isto facilita também. Sem falar da conexão espiritual, sem falar da bondade no coração. Tudo isso são aberturas para que a gente possa ter uma sintonização melhor com tudo isso que está acontecendo no mundo e que irá acontecer de uma maneira mais global também, que é o tema deste vídeo. Até que este dia não chegue, algo que eu gostaria de sugerir que é muito bacana e para quem ainda não começou a fazer é se lembrar das pessoas que estão no planeta inteiro e que uma grande percentagem, dizem que até 70%, é uma quantidade muito grande de pessoas no mundo inteiro que dependem da ajuda de outras pessoas, né? E alimentação. Então, se a gente tá podendo guardar um pouco pra gente, vamos também contribuir doando, porque aí o mundo vai ficar melhor e é isso que se espera no mundo de regeneração também. Não é só cuidar de si ou no máximo da sua família, mas é pensar no planeta Terra. Isso que é o paraíso. O paraíso é quando a gente pensa no todo, no coletivo e não somente na gente. Porque se todo mundo pensar também no coletivo, olha só como fica, e não depender do outro. Ah, não, se o político ou se fulano não faz, eu também não vou fazer. Não, cada um faz a sua parte, né? E vai se sentir melhor por isso. E nisso você ganha mais proteção, conforme você vai também fazendo a sua parte nesse sentido. Por isso que é bíblico, se diz para a gente doar 10% para a caridade, tá? Algum tipo de caridade, assim eu interpreto, né? Seja 10%, seja mais. Não fique somente a estocar no banco o valor, porque é tudo isso que não se espera. Não se espera que as pessoas acumulem riquezas, mas sim que as pessoas saibam ver a própria preservação, a da sua família e também doar para o coletivo, doar aquilo que você sabe, doar aquilo que você pode e, inclusive, a parte material. Quando falamos de energia elétrica e a falta dela, talvez não só a água e a alimentação, mas um dos itens que podem
interferir muito em muitos seres humanos é a questão do ar-condicionado, seja no calor muito grande, seja no frio muito exacerbado. Então, fiquem bastante atentos a isso, com soluções externas naquilo que é possível, mas principalmente me veio uma. Eu vou falar, se você ficar até o final do vídeo, eu vou falar como é que surgiu a palavra homeostase e que tem a ver com a gente. Eu vou ler aqui para você, ó. A homeostasia permite que os organismos mantenham condições internas estáveis, mesmo perante variações externas. Então, no que diz respeito às aulas referentes ao estático, referentes, por exemplo, à meditação, isto é possível também em algum grau, desde que você tenha um treinamento. Por isso que a gente vê, sabe, aquelas técnicas dos monges budistas, onde eles ficam no Himalaia, no gelo, e mesmo assim eles não sentem frio. Então, são técnicas aprendidas de respiração. Esta é a nossa realidade? Não é a nossa realidade, mas a gente pode melhorar muito isso, tá? A alimentação e a maneira como você vive, etc., pode fazer com que você consiga controlar melhor essa questão do quente e do frio, tá? Então, a alimentação e o modo como você vive influencia se você tem uma variação muito grande interna em relação ao ambiente externo. E daqui até o final do vídeo, eu sei que muita gente não fica até o final do vídeo, nem todo mundo vai se interessar, mas pessoas da área médica ou pessoas que têm mais a ver com a biologia ou que se interessam mais por temas de saúde, pode me acompanhar agora e também é uma dica para esses profissionais para estudarem melhor. E aí vocês ficam até o finalzinho do vídeo, tá? Então, eu encontrei algumas referências, assim, modos de falar sobre a homeostase bem interessante que eu vou aqui fazer aqui para vocês, falar para vocês. Na biologia, homeostase ou homeostasia é o estado de condições internas, físicas e químicas constantes mantidas pelos sistemas vivos. Esta é a condição de funcionamento ideal para o organismo e inclui muitas variáveis, como temperatura corporal e equilíbrio de fluidos. Quando a homeostase é perturbada, o corpo perde a sua capacidade de manter um estado interno estável e equilibrado. Isso pode levar a uma variedade de problemas de saúde, desde inflamações e disfunções metabólicas até doenças crônicas e, em casos extremos, a morte. Estudos recentes subdividem a homeostase em três. Primeiro, a ecológica, que refere-se ao equilíbrio em nível planetário. 2. Biológica, corresponde à manutenção do ambiente interno, ou seja, seus fluidos corporais. 3. Humana, além dos fluidos, inclui fatores como temperatura, salinidade, pH e concentrações de nutrientes. Este momento da humanidade está sendo aguardado e que todos possam estar com o coração tranquilo quando este evento acontecer, que possamos estar todos mais unidos, em fé, em esperança,
de um mundo muito melhor. E se eu puder lhe ajudar também a entender melhor tudo isso, ou mesmo na sua atual fase de existência, naquilo que você está passando nesse momento. Então eu vou deixar o meu contato, como você pode me encontrar, aqui no descritivo deste vídeo. O que deixei para revelar neste finalzinho do vídeo, para os que chegaram até aqui, é que eu não conhecia essa palavra, nem sabia do que se tratava, e que eu fiquei sabendo por métodos não convencionais. Vamos dizer assim que foi um sopro, né? E não é a primeira vez, algo aconteceu também dias atrás, mas vou revelar só mais adiante. E aí, a única coisa que eu pensei, que eu precisava me lembrar dessa palavra, preciso anotar quando eu acordar, e aí eu fui buscar um pouco de informação do que se tratava, tá bom? Então, por isso mesmo é que eu não tenho grandes conhecimentos da área médica, e então quem se interessar e até puder me dar algum feedback maior, ou então fazer algum vídeo nesse sentido, seria bem interessante também, que seria de acréscimo. E acredito que isso vai contribuir bastante para o entendimento sobre a saúde, tal qual foi a informação que me veio a semana passada, dias atrás, tá? E então, para vocês saberem que existem várias maneiras da gente obter conhecimento, e essa é uma das maneiras também. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e aproveite para se inscrever no canal do YouTube Ingrid IT Pir Ingrid, ativando o sininho das notificações para receber todos os vídeos, e compartilhe também este conteúdo para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Muita paz, luz, muito amor para todos vocês, e até o próximo vídeo.